Bem-vindos a mais uma videoaula do blog do Ernesto Lopes. Quero aproveitar esse momento para agradecer você que frequenta sempre o nosso blog em ernestolopes.wordpress.com e quero convidá-lo a partir de agora a criar o hábito de ir para o nosso canal no YouTube. Você encontra todos os links no blog do Ernesto Lopes e vamos começar a aula. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre vídeo digital, mais especificamente como pegar um arquivo que está enorme, deixar ele num tamanho menor, para que você possa colocar num outro dispositivo, como no seu celular, no seu tablet, ou até mesmo facilitar o upload no YouTube. Para entender vídeo, primeiro a gente precisa entender como as imagens são montadas no computador. Eu preciso fazer um prefácio técnico rapidamente para que vocês entendam. E vou contar com isso com a ajuda da nossa Mona Lisa. Se você for se aproximando cada vez mais da sua Mona Lisa, vamos chegar bem perto dela, você vai descobrir que as imagens digitais são compostas de pequenos tijolinhos, tá? Esse tijolinho é chamado de pixel. Cada tijolinho desse colocado lado a lado pode assumir 16 milhões de cores. E são esses pixels que formam a nossa imagem. Quando eu me afasto novamente e eu vou deixando os pixels menores, eu vou tendo uma compreensão mais completa da minha imagem. Outro conceito extremamente importante é o de resolução, ou quantos pixels compõem a nossa imagem. Neste vídeo eu estou trabalhando numa resolução de 1280 por 720. O que significa isso? Significa que na horizontal a minha imagem tem 1280 pixels. 1280 daqueles pequenos tijolinhos que nós vimos na Mona Lisa. E na vertical eu tenho 720 pixels. Então o tamanho da minha foto tem uma largura de 1280 por 720 de altura. Eu sempre falo primeiro a largura e depois a altura. É por isso que é chamado de foto 3x4 e não foto 4x3. Mas você pode me perguntar, o que isso tem a ver com vídeo? Imagine vídeo com várias fotos colocadas em sequência, aonde você vai virando as fotos repetidamente para ter a sensação de movimento, como aquela brincadeira que a gente costumava fazer na borda do caderno na escola para fazer um bonequinho se movimentar. Dessa maneira, veja. Pense no computador como alguém que está virando as páginas das fotografias para você eletronicamente, a razão de 30 quadros por segundo, 30 fotografias por segundo no nosso padrão ocidental. Isso também é chamado em inglês de FPS, Frames per Second, mas isso é extremamente técnico. Vamos nos padronizar em 30 quadros por segundo, que é como a nossa televisão funciona hoje. Eu sabendo que as medidas mais importantes de um vídeo é a sua resolução, ou seu tamanho, largura e altura, e a quantos quadros por segundo ele está girando, eu já sei muito mais do que a maioria. Bom, pessoal, eu vou usar como exemplo esse demonstrativo de trabalhos da Pereira Lopes Multimídia. E embora eu esteja tocando ele num tamanho pequenininho, ele está produzido em Full HD. Ou seja, ele tem uma largura de 1920 por 1080. Se eu der 2 cliques no meio do meu player, eu vou tocá-lo em tela cheia e vocês vão ver que o vídeo é muito grande. Vamos saber o tamanho dele em megabytes. Eu interrompi o vídeo, abri o meu gerenciador de arquivos, vou na pasta onde tem o vídeo e coloco o cursor sobre ele. Ele me diz que o vídeo tem 187 megabytes. E tem apenas 1 minutinho esse vídeo. Então dá para imaginar que é um problema, porque os arquivos são grandes e todas as vezes que a gente vai mandar alguma coisa pela internet, o envio é mais lento do que quando a gente está baixando, quando a gente está fazendo o download.
Para que o vídeo digital se tornasse alguma coisa viável, precisava se inventar alguma coisa que comprimisse, que diminuísse o vídeo de tamanho. Para este fim, foram inventadas várias técnicas de se codificar o vídeo, de fazer com que, em vez de eu colocar todas as fotos na sequência, eu talvez só colocasse o que mudou de uma para outra. Isso fez com que os vídeos começassem a ter um tamanho um pouco menor. Na hora de tocar esse vídeo, de reproduzir esse vídeo, eu precisava de um programinha que fosse descomprimindo aquilo que o codificador comprimiu. A descompressão era feita por um programinha chamado decodificador. Mas por que eu não posso ter um único programa que faça a compressão e a descompressão? Você pode. Esse programinha é chamado de codec. Ele é um codificador, decodificador, e ele vai no cabeçalho do arquivo antes do seu vídeo para informar os programas como aquele vídeo está comprimido e como ele deve ser descomprimido, tanto para vídeo quanto para áudio. Enquanto os métodos matemáticos foram evoluindo, surgiram uma infinidade de formatos, mas muitos mesmo, tanto para vídeo quanto para áudio. Você já ouviu falar em MP3, você já ouviu falar em DivX, você já ouviu falar em MPG, em Dolby Digital, em DTS. São maneiras de comprimir áudio. Como também temos MPEG 2, MPEG 4, H263, H264, que são formatos para comprimir vídeo. Se você quiser se aprofundar no assunto, eu sugiro que você visite o site videohelp.com, que está aparecendo na legenda aí embaixo, para que você estude um pouco mais se você tiver curiosidade. É interessante que você saiba que alguns formatos, eles contêm codecs dentro, eles são apenas envelopes. Como já vi muita gente falar, está em formato AVI. O AVI, ele é um envelope. Dentro do AVI tem um codeczinho no cabeçalho dizendo como está comprimido o vídeo e como está comprimido o áudio. Ele por si não é um formato. Você pode fazer AVIs de uma infinidade de maneiras diferentes. O sabor do momento para vídeo é um formato chamado H264. Esse codec de vídeo consegue comprimir a imagem o máximo possível, deixar ela com um tamanho pequeno, com a perda menor de qualidade. O MP3 está sendo substituído pelo AAC, Advanced Audio Compressor. Resumindo, nosso vídeo é formado por resolução, que é quantos pixels ele tem na horizontal por quantos pixels ele tem na vertical, o seu tamanho, a quantos quadros por segundo ele está rodando, a sigla em inglês FPS, Frames per Second, quais são os codecs que ele está utilizando tanto para áudio quanto para vídeo, e finalmente em que formato o arquivo está salvo. No caso dos usuários de Windows, a extensão AVI, MOV, MP4, MP2, MPG, FLV. Se você não quer se perder nessa sopa de letrinhas, eu recomendo que você use como Media Player o VLC, que já tem todos os codecs embutidos nele. Ele é um programa gratuito e ele está disponível para todas as plataformas, para Windows, para Mac, para Linux. Você instala o VLC e para reproduzir vídeo você nunca mais vai precisar se preocupar com um simples codec. Ele se atualiza sempre automaticamente quando sai algum codec novo. O link para baixar o VLC está aparecendo aí embaixo e todos os programas que eu citar durante essa videoaula vão estar na descrição do vídeo aí no YouTube, com os links para que você que perdeu ou não conseguiu anotar saiba exatamente onde procurar tudo que eu estou falando aqui, tá? Bom, agora que você já é um verdadeiro especialista em vídeo digital, vamos procurar um programinha que reduza o tamanho do meu vídeo para que eu possa colocar no celular, no tablet, ou para que eu possa fazer o upload mais rapidamente para o YouTube. O programinha que eu vou utilizar
é um programinha chamado Handbrake. Freio de mão. Por que o Handbrake? Porque ele está disponível tanto para Mac quanto para Windows e ele faz a conversão automaticamente para o sabor do momento, que é H264, e salva os vídeos com extensão MP4. Se eu não souber o que eu estou fazendo, fica mais fácil de eu simplesmente pegar os presets, pegar as coisas que ele já tem pré-programadas e utilizar. O único probleminha que nós temos com o Handbrake é que ele só está disponível em inglês. Mas não é nada do outro mundo, ele é muito intuitivo. Você acompanhando aqui a videoaula, você vai ver que você, só sabendo aquele inglês para comprar boi, como diz o caipira, você se vira muito bem. Como eu faço para obter o Handbrake? Bom, eu procurei o Handbrake aqui no Google, ele me deu uma série de lugares onde eu posso baixar, e eu vou baixar do site oficial. Aqui ele já dá uma prévia para você de como é a cara do programa. Ele te dá 3 telas exemplo, e nós vamos falar rapidamente dela, e eu vou baixar o Handbrake para Windows ou versão posterior. Eu estou usando o Windows 7 de 64 bits. Ele me levou para o sourceforge.net, que é um repositório de programas. Cuidado com essas propagandinhas que fica aparecendo aqui, baixe agora, não tem absolutamente nada a ver com o programa que você quer. O programa que você quer já foi abaixado automaticamente aqui pelo seu navegador. No meu caso, eu estou usando o Google Chrome. Eu vou aqui no programa que foi abaixado, clico com o botão da direita e falo mostrar na pasta. Aí você pode falar, Chico, mas por que você não rodou automaticamente? Sempre que eu vou instalar um programa, eu gosto de fazer a instalação como administrador da máquina, porque senão o programa pode não se instalar corretamente. Eu vou fechar o navegador, porque eu não estou mais precisando dele. Fiquei só com o meu Handbrake. Ele já abaixou uma versão que é 32 e 64 bits, ele vai determinar qual é o meu sistema e vai instalar a versão correta. Vou clicar com o botão da direita e vou executar como administrador. Ele abre a tela do instalador, eu dou Next, vai estar tudo em inglês, porque o programa é em inglês. Ele dá a licença de uso e você tem que falar, eu concordo, I agree. Ele diz aonde você quer instalar o programa, sempre é uma boa ideia instalar onde ele está sugerindo. Clico em Install. O programa instala muito rapidamente e eu finalizo. Quando você roda o Handbrake pela primeira vez, essa é a tela que você vai encontrar. Eu vou dar 2 cliques aqui nessa barra para deixar ele usando a tela inteira, para não me confundir com a tela do Windows. É importante salientar que essa aula não pretende esgotar os recursos do Handbrake, tá? Ele tem configurações para técnicos, ele permite uma porção de opções e o meu público-alvo é aquela pessoa leiga que tem um vídeo gigantesco que alguém passou de uma máquina fotográfica ou ela baixou da internet e ela quer fazer um arquivo menor para colocar num tablet ou para ela colocar no celular. Então eu vou falar das coisas mais básicas do Handbrake e não vou tocar em todos os assuntos dele. Bom, na parte superior do Handbrake nós temos aqui Source, que é a fonte, o arquivo que você quer que converta. Aqui é para você iniciar a conversão, ou você pode só adicionar o arquivo para uma fila e mostrar os arquivos que estão na fila. Esse é um bom momento para falar para você que conversão de vídeo requer muito processador e muita máquina. Ele é um processo que cansa o processador da sua máquina. Se você não sabe por que as pessoas compram máquinas com processadores extremamente rápidos, você está prestes a descobrir. Compressão de vídeo é uma coisa extremamente demorada. Se o arquivo é curto, como no nosso exemplo, você pode fazer em questão de minutos ou até segundos, dependendo da máquina que você tem. Quando você está convertendo alguma coisa longa, como um filme, por exemplo, não é incomum que essa conversão demore horas. Então, como é demorado, o programa te dá uma opção de colocar programas em fila para que você coloque vários programas e deixe, por exemplo, durante a noite fazendo as conversões.
O preview permite que eu faça só 30 segundos de teste para ver se eu gosto do resultado. E o que mais me agrada no Handbrake é que ela tem alguns presets aqui do lado, tá vendo? Qual é o destino que o meu vídeo vai ter? É um destino genérico? Eu quero colocar no iPod, eu quero colocar no iPhone ou no iPhone Touch, quero colocar no iPad, na Apple TV 2, no Android, no tablet Android. E você tem também algumas coisas que você pode colocar aqui que são para técnicos e criar o seu próprio perfil. Volto a falar que eu não vou esgotar os assuntos do Handbrake, porque são muitos, daria várias aulas, mas se você está convertendo um DVD, ele permite que você escolha qual é o ângulo. Você que tem um DVD com show multi-ângulo, dá para preservar capítulos, dá para dizer que você quer fazer a conversão de um determinado tempo até um outro determinado tempo. E aqui eu posso, além do source, dizer aonde está o meu arquivo. Na parte de baixo eu determino como o arquivo destino deve se comportar. Em termos de imagem, se eu quero aplicar algum filtro, o que eu quero fazer com vídeo, áudio, como que eu quero que as legendas sejam tratadas, os capítulos sejam tratados e opções avançadas. Bom, pessoal, eu quero diminuir bastante o meu vídeo, porque ele é Full HD, e eu vou fazer uma conversão para iPhone. Mas não para um iPhone muito chique, para aquele primeiro iPhone que era mais simples e que não aguentava um vídeo muito grande. E eu vou pegar o arquivo exemplo com demonstrativo da Pereira Lopes e deixar ele num tamanho. Como eu não sei mexer direito em vídeo, eu vou usar um preset do Handbrake. Eu vou usar aqui à direita os presets e vou falar, ó, eu estou querendo fazer um vídeo para iPhone ou iPhone Touch. Eu vou procurar meu arquivo, eu venho aqui na minha fonte, source, falo que eu quero abrir um arquivo, ele vai na minha biblioteca de vídeos, eu tenho aqui PL demonstrativo 2013.mpeg, MPEG. Geralmente quando tem uma extensão com 4 letras no Windows, é um arquivo de alta definição, um arquivo de Blu-ray. E eu vou abrir esse arquivo dentro do Handbrake. Ele está me dizendo que só tem um ângulo, só tem um capítulo, e ele tem uma duração de 1 minuto e 6 segundos. Eu tenho que dizer qual é o destino, para onde eu quero mandar o arquivo depois de convertido. Para isso eu venho aqui em navegar, falo, pode ser aqui. Demonstrativo PL iPhone. Salvar. Então eu tenho uma fonte, um destino. O Handbrake não me dá muitas opções de exportação. Ela deduz que você quer usar ou um arquivo matroska, que é mais avançado para o pessoal que quer colocar várias legendas junto no envelope de vídeo, ou MP4. Se você é iniciante, eu sugiro MP4. E eu praticamente não tenho que me preocupar mais com nada, porque eu já defini a fonte, o destino e qual é o preset que eu quero usar. Ele, quando clica no preset, ele já definiu o que ele quer fazer com o vídeo, ele já sabe que ele quer usar H264, 30 quadros por segundo, que é o preset do iPhone. Ele já definiu uma qualidade que ele considera razoável e por aí vai. Quando eu estou satisfeito com tudo isso, eu venho simplesmente, dou um Start e clico. Nessa hora é que o seu computador ajoelha se você não tiver um processador rápido. Aqui embaixo ele vai dizer para você como está indo a conversão que você pediu para fazer. Ele já fez 24%, 25%. Ele está conseguindo fazer a conversão à razão de 12 quadros por segundo. Isso é o tempo que ele está demorando para processar os quadros por segundo. Quanto tempo falta para fazer a conversão? 1 minuto e 15, já se passaram 43, 44 segundos. Se você estiver usando a opção de fila, ele também vai dizer quantas tarefas ainda estão na fila para ser executado. Através do milagre da edição, meu vídeo já vai estar pronto. Pronto, fila terminada, aqui embaixo, Queue Finished.
Faltou eu falar algumas opções aqui ao lado do MP4. Se você deixar ligado arquivo grande, ele vai tentar fazer com a melhor qualidade que ele considera. Se você quiser otimizar para web, ele vai ficar bastante quadriculado e diminuir o número de cores. Então, se você vai mandar para o YouTube alguma coisa, deixa o Large File ligado, que é uma opção interessante, e vai diminuir bastante o tamanho do seu arquivo sem perder a qualidade. Eu vou sair do Handbrake, porque eu já fiz o que eu queria. Venho aqui em File e dou um Exit. Agora eu estou no meu gerenciador de arquivo, vou ver o resultado. Vou na minha biblioteca de vídeos. Eu tinha aqui o PL demonstrativo MPEG original, que tinha 187 megabytes. Vamos ver que tamanho que ficou a versão do iPhone. A versão do iPhone ficou com 22.9 megabytes, 23 megabytes contra os 187 originais. É bem verdade que o arquivo original ele era enorme, porque ele estava em qualidade broadcast, em qualidade para televisão, então ele estava em 1920 por 1080, e aqui ele está num formato em que o iPhone fica confortável, que é 960 por 720. Mas preenche perfeitamente a nossa tela. Vamos ver? Seja qual for a sua mensagem, ela fica muito mais forte com vídeo. Pereira Lopes. Soluções em multimídia e vídeo profissional. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Vocês viram como eu posso reduzir tamanho de vídeo. Fiquem à vontade para explorar as opções do Handbrake. Lembre-se sempre de dar um nome diferente para o arquivo destino, que você não estraga o original. Você pode fazer várias experiências. Se você tem equipamentos mais novos, você vai querer fazer conversões para tamanhos maiores. Inclusive a última opção lá do Handbrake, o perfil alto, né, o High Profile, ele vai te dar um arquivo MP4 que é muito menor do que arquivos originais e com um tamanho muito menor. Com isso você perde pouca qualidade, diminui seus tempos de upload no YouTube, tá bom? Essa aula foi um tanto pesada, teve uma porção de detalhes técnicos, mas eu espero que você tenha tirado proveito e que você saiba com facilidade agora pegar arquivos enormes e transforme em tamanhos compatíveis com seu telefone, com seu tablet, ou que você perca menos tempo fazendo uploads para sites como Vimeo ou como YouTube, tá bom? Bom, pessoal, vocês viram, muito simples. A aula de hoje termina por aqui. Continue visitando o blog do Ernesto Lopes em ernestolopes.wordpress.com. Não esqueça de visitar o nosso canal no YouTube, dar um joinha para os vídeos, tá? E não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima! Pereira Lopes Multimídia. Vídeo em alta definição.